Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo você encontrará parte de uma palestra gravada em que aborda os processos de gametogênese masculina e feminina, enfatizando os aspectos hormonais envolvidos. Falaremos sobre como as gonadotrofinas e os hormônios sexuais atuam promovendo o desenvolvimento dos ovócitos e dos espermatozoides. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só ficar comigo no vídeo, porque começamos logo após a vinheta. Vamos lá! Então, olha aqui é uma representação esquemática do desenvolvimento do folículo ao longo de todo esse processo que eu mencionei para vocês. Então, começa lá, ó, período fetal. Tem aqui, então, já a formação da ovogônia, que vai, como eu falei com vocês, fazer aquela proliferação na região da gônada, do ovário, e lá no ovário, nas células do estroma ovariano, do tecido conjuntivo ovariano, algumas células, que vão ser chamadas de células foliculares ou células da granulose, vão começar a ficar amigas e interagir diretamente com essa ovogônia. E aí a gente começa até a ovogônia se comprometendo já com o processo de meiose. Quando a gente tem aqui, ó, essas células mais achatadas, associadas à superfície aqui do ovócito, a gente já caracteriza isso aqui como um tipo de folículo, que seria chamado de primordial. Isso acontece antes ou logo após o nascimento. Você vai ver essa associação aqui. Esse ovócito, essa ovogônia, né, que já se comprometeu a entrar em meiose, já é chamada de ovócito primário. Tá? Então, ela inicia a meiose nesse processo. E aí, essas células que estão associando-se com o ovócito, essas células foliculares, elas que antes eram achatadas, começam a adquirir um caráter mais cúbico, né, cuboide. E aí aqui eu tenho uma camada de células cúbicas associadas aqui ao ovócito primário, e essas duas células aqui, juntos, vão estabelecer ligações de microvelocidades. Não sei se vocês já estudaram isso, já deve ter visto isso com o Humberto já, provavelmente, na citohistologia, né? Onde as microvelocidades vão permitir um aumento da superfície de contato entre as células foliculares e o ovócito. Além disso, vão ter junções comunicantes que vão ligar o citoplasma dessas duas células, elas são intimamente ligadas. E, além disso, as duas células vão produzir a chamada zona pelúcida, que está aqui bem fininho aqui sendo mostrado, um risquinho praticamente, bem fininho, que vai caracterizar essa estrutura. Aqui eu já tenho, então, o folículo primário. O primordial ele vira primário. Então, esse ovócito continua fazendo a meiose, até que ele suspende essa meiose, como eu falei com vocês, na fase de diplóteno. Ali, para o ciclo celular, para tudo. E isso dura até a puberdade. Quando começar a puberdade, o organismo da mulher já vai estar uma maior produção e sensibilização de hormônios do chamado eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Isso volta quando as condições ideais de temperatura e pressão e hormônios estiverem existindo. Isso normalmente coincide, então, com a chamada puberdade. O que aconteceu nesse período? O ovócito está parado, mas as células foliculares não. Elas vão continuar ainda conseguindo se desenvolver, proliferando, ainda de forma independente dos hormônios hipofisários. Vai desenvolvendo, vai formando camadinhas. Quando a gente tem já várias camadas de células foliculares, igual vocês estão vendo aqui, várias camadinhas, esse folículo ele já é chamado de secundário. E ao longo desse período, começa a se formar também cavidades, vão ser cavitações. Durante o desenvolvimento embrionário também a gente viu que tem muitas cavitações surgindo, e aqui não é diferente. Então essas cavitações vão permitir a entrada de líquidos aqui que vão influenciar também na estrutura final desse folículo. Então essa cavidade nós chamamos de antro, e acho que tem uma imagem aqui, deixa eu ver. Então tem o antro, então deixa eu ver como é que está aqui, ó. Folículo então, primordial, primário. Aqui já dá para ver o secundário inicial, né? Não tem antro ainda, aí depois ele já começa a ter as cavitações, e aí ele vai se maturando. O último folículo é o folículo maduro, também chamado de terciário, são os termos mais comumente utilizados para ele.
Está em desuso o termo folículo de Graaff. A maioria dos termos médicos, né, que envolvem nomes próprios, eles estão entrando em desuso atualmente. Precisa ver muitos livros usando folículo maduro, folículo terciário, folículo ovulatório. Vocês conseguem observar que há um crescimento desse folículo secundário, começa a haver uma grande expansão do antro. As células que antes estavam bem coladinhas, elas começam a ficar mais separadas umas das outras e a gente consegue observar na versão final do folículo essa estrutura aqui. Um antro bem grande. Né? O que tem nesse antro aqui? Antes tinha muito filtrado do plasma. Era quase praticamente a mesma coisa do plasma sanguíneo. Aí agora, além disso, vão ter algumas proteínas, hormônios sexuais, tá? Vão ficar aí acumulados nesse antro. E o ovócito está aqui quase preso, né? Uma estrutura aqui chamada de cúmulos óforos. E esse cúmulo zoóforos ele vai ter uma diferença em relação às demais partes aqui das células foliculares. Tá? Tudo isso aqui já tem a mesma origem, que são as células foliculares. Mas essas que estão interagindo com o ovócito, elas vão ter uma característica de maior adesividade, porque depois que é ovulado, algumas delas ficam ainda presentes, né, juntas ao ovócito. Observem que essas células elas vão também ficando mais dispersas. Isso tem a ver com a função de alguns hormônios. Quando a gente está aqui, então, atingindo a puberdade, esse folículo ele vai ampliar o seu desenvolvimento, porque a partir de agora ele depende mais de hormônios. Ele vai depender mais de hormônios para ele continuar o seu desenvolvimento, certo? E, naturalmente, isso influencia o que está acontecendo aqui. A gente vai falar sobre isso depois. Os hormônios vão ativar essa continuidade da meiose. Assim como os folículos vão iniciar o seu desenvolvimento, o ovócito também. Ele vai terminar a meiose 1. E aí, quando ele terminar a meiose 1, vai surgir o primeiro corpo polar, que é uma célula não funcional, uma célula degenerada que fica com praticamente nada de componentes, né, na hora da divisão ali da meiose 1. E, naturalmente, se forma um ovócito 2, também chamado de ovócito secundário. E, naturalmente, esse ovócito vai dar sequência à meiose 2, porém, ele para a meiose 2 na etapa de metáfase. Né? A célula do ovócito secundário vai ficar parado na metáfase, no caso, a metáfase 2. E só completa, vocês já devem saber disso, né? Ele só completa essa meiose 2 se houver, de fato, a fertilização, né? Igual está mostrando aqui embaixo, ó. Se tiver a fertilização pelo espermatozoide, aí ele completa a segunda divisão meiótica. Se não houver fertilização, ele vai ficar sempre retido nessa segunda fase aqui da metáfase, ou metáfase 2. Então, teve a ovulação, e que vai ser ovulado aqui, um ovócito secundário, corpo polar, paralisado aí na metáfase 2. Só termina isso quando tiver a fertilização. Se não tiver a fertilização, essa célula degenera, que é isso aqui, ó.